Nós estamos iniciando nesse domingo uma série de mensagens a respeito do poder do Evangelho. O Senhor nos deu um direcionamento sobre pregar o Evangelho, lançar as redes. O Senhor sempre dá um direcionamento para a igreja e a gente sempre fica pensando assim, tentando imaginar qual o direcionamento que Deus vai dar para a igreja, né? E quando o Senhor dá um tema desse, a gente fala, Senhor, é um tema que é a função, é o propósito da igreja, é a função da igreja, mas muitas vezes a igreja se esquece, que nós temos um papel fundamental no meio dessa sociedade. E ainda mais falando agora nesses últimos tempos, como a pastora abriu aqui, o pastor Marcos falou também, a gente vive num momento tão assim inseguro, né, vamos dizer assim, falando questão da sociedade, as pessoas não sabem o que fazem, que posição tomar, é uma confusão, mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus que nos orienta, nos direciona todos os dias. Então o cristão não pode falar assim, eu não estou desorientado, não, você tem a palavra. Então a palavra ela vai te orientar, a palavra vai caminhar, e o Senhor nos deu uma função nesse ano de 2026, e nós vamos direcionar a igreja para isso. Então é muito claro que esse ano é ano de, a gente não deveria estipular um ano, mas todo tempo a gente tem que pregar o Evangelho, mas esse ano especificamente a nossa igreja ela vai direcionar todos os seus eventos, tudo que a gente já faz, o costume de fazer todo ano, mas a gente vai direcionar para que a gente evangelize, para que a gente trabalhe e para que a gente ganhe almas para o Senhor, Essa é a função da nossa da igreja, essa é a minha e a sua função. Então a gente vai trazer uma série de mensagens, dividindo o púlpito com os pastores durante esse mês de janeiro. Então abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Então só lembrando, terça-feira agora a gente volta com o nosso culto de oração, tá? E o GC e Escola Bíblica ainda está em férias, voltamos em fevereiro. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Amém? Só até aí. Eu estava dando uma pesquisada. Hoje nós temos por volta de 8 a 8,2, 8,3 bilhões de pessoas no mundo, sendo o número de cristãos por volta de 2,3 a 2,3 bilhões de cristãos. Mas é interessante, quando eu comecei a pensar nesses números, eu falei, 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãs. Isso é um pouco assustador, porque quando você remete a que nem todas essas pessoas caminham e vivem em Cristo, porque o que acontece? Se você vai parar uma pessoa na rua e falar assim, qual é a sua religião? Talvez ela fale assim, sou cristão. Mas essa pessoa, ela nunca entrou numa igreja, nunca abriu a Bíblia,
E ela é cristã, ela fala que é cristã, porque a mãe é católica, a mãe é evangélica. Então, a pessoa simplesmente fala, eu sou cristã. E ela entra nessa estatística aqui, né? Ela entra dentro dessa conclusão que eles tomaram a respeito dessa pesquisa. E aí vem essa preocupação, como pastor, como igreja, né, em si. Aí a gente se pergunta, é muita gente perdida, é muita gente sem salvação. Esses números deveriam ser ao contrário, né? Deveria ser aqui 2,3 bilhões de pessoas que falam que não tem religião nenhuma, e o restante 6 deveriam ser todos cristãos, né? E seguidores da palavra. Então vocês vejam por aqui, só por essa pesquisa, o trabalho da igreja, ou a falha da igreja. É interessante quando a gente começa a pensar nisso. Veja que a gente vai ministrando a palavra, a gente vai lendo a palavra durante o ano, a gente vai trabalhando, e a gente não para pensar nisso, porque muitas vezes a igreja se torna, até, me perdoem falar, uma igreja egoísta, porque a gente se fecha no nosso mundo, né? A gente se programa dos nossos afazeres dentro da igreja, e esquecemos das pessoas que estão lá fora. Então vamos lá, a gente vai seguir um pouco aqui, e é interessante que cristão, por que eu sou cristão? Por que eu levo o nome de cristão? Lá em Atos capítulo 11, no versículo 25 e 26, mostra ali a primeira vez que os seguidores de Jesus, eles foram chamados de cristãos, né? Então diz assim, ó, versículo 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso se deu por volta do ano 43 depois de Cristo. Então vejam que, por que eles reconheciam aquelas pessoas como cristão? Porque eles viviam Cristo, eles falavam de Jesus. Então isso cria o que? Uma identidade. E é por isso que sempre a gente fala assim, ó, as pessoas têm que olhar para você e identificar que você é um cristão. Por quê? Porque você fala de Cristo, você vive como Cristo, você pensa nas coisas do céu. Isso é ser cristão. Então quando eu leio esse versículo, eu falo, eles foram chamados de cristão porque eles tinham uma identidade. E infelizmente hoje, as pessoas estão dentro da igreja, mas lá fora as pessoas não reconhecem ela como cristão. Porque o cristão, a gente vai falar que ele pensa diferente, ele age diferente do que as pessoas do mundo. Então esse texto aqui, que nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, mas o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ele é um capítulo muito significativo, né? Porque ele trata, e Paulo aqui ele chama a atenção, né? Ele chama a atenção ali dos seguidores de Jesus, dos discípulos, para aquilo que ele já tinha ensinado ao povo, né? Então veja a importância, né, desse assunto quando a gente fala de evangelismo, de falar da palavra de Deus. E Paulo diz assim, ó, irmãos, eu sei que vocês estão perseverando na palavra, eu sei que vocês estão no caminho, mas eu tenho que lembrar a vocês, para que vocês vivam corretamente, e para que vocês sejam identificados como cristão, e que vocês não esqueçam que Jesus morreu por você, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e que depois que ele ressuscitou, ele ainda apareceu para Pedro, apareceu para alguns outros discípulos, e que se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele apareceu visivelmente para mais de 500 pessoas,
Então era claro, era certo, é certo que Jesus morreu e ressuscitou. Então, olha só, quando nós falamos de evangelismo, ou falamos de igreja, de pessoas aceitarem a Jesus, e eu vejo essa preocupação também, que hoje as igrejas, elas tentam atrair as pessoas com manobras, que eu posso dizer assim, com cantores, pregadores famosos. Não que você não possa fazer isso, porque nós temos pessoas famosas tementes a Deus. Não que que a gente não possa trazer alguém aqui, mas que a gente conhece a conduta dela, né? A gente tem esse cuidado. Mas o que Paulo está dizendo aqui, fala assim, ele está dizendo assim, para que vocês atraem as pessoas, e o que elas precisam saber é que Jesus, ele veio a esse mundo, se fez homem, ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Porque quando Jesus ele encontra o sacerdote, me fugiu o nome agora, meu Deus do céu, que foi até ele na noite para falar Nicodemos, e faltou aqui o nome. Quando Jesus encontra ali com Nicodemos, Nicodemos estava tão assim, atribulado na sua mente, porque ele falava assim, as coisas que você faz, não pode ser de uma pessoa comum, de um profeta comum. E aí o Senhor estava dizendo para ele, tentando colocar para ele, falou assim, o que vocês têm que entender, que eu vim não foi para uma revolução, eu vim para vocês, não foi para tirar vocês da perseguição de Roma, eu vim para tirar vocês do pecado do mundo, eu vim para tirar vocês do lamaçal que esse mundo vive, para que vocês tenham um coração puro, e para que vocês sejam salvos. Então, Paulo estava dizendo sobre isso, sobre pregar o evangelho, e nós fomos salvos, estamos sendo ministrados pela palavra do Senhor, para ganhar almas. O nosso coração como cristão, tem que arder por almas, crer que Jesus morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então você não pode ter dúvida quanto a isso, e no seu coração, a mensagem do evangelho, ela tem que estar assim, viva, queimando no seu coração, aleluia. Então hoje, como a primeira mensagem dessa série, sobre o evangelho, que essa série sirva para despertar o seu coração, que essa série de mensagens sirva para que no seu coração, a partir de hoje, arda por almas, e que você compreenda isso. As pessoas estão perecendo, as pessoas estão indo para o inferno, e aonde está a igreja nesse momento? O que a igreja está fazendo? Nós não podemos viver de movimentos, mas se a gente fizer esses movimentos, que seja para ganhar almas. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que vivem ao seu redor, que ainda não conhecem a Jesus? Quantas pessoas que você está ao seu redor, que já estiveram dentro da igreja e hoje estão fora? E o que nós estamos fazendo como igreja? Não é? Então, nós temos que entender que foi nos dada essa missão, e a gente não pode abrir mão daquilo que o Senhor nos pediu. Eu quero trazer para a gente refletir nessa abertura dessa série de mensagens, 3 pontos aqui. Primeiro, nós precisamos entender qual é o papel da igreja.
Isso tem que estar muito claro. O Senhor levantou um povo e deu autoridade para anunciar as boas novas. O que é o Evangelho? Boas novas, boa notícia, não é? Então nós somos comissionados para ser testemunhas de Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam preocupados em saber, e ali eles perguntam para o Senhor: Senhor, quando virão essas coisas, o final do tempo? Eles estavam preocupados a respeito disso. O Senhor fala para eles: olha, vocês estão preocupados com tudo isso, mas não compete a vocês saberem data nenhuma, não compete. Isso só compete ao Pai, só o Pai sabe. Agora, o importante era que eles esperassem, naquele momento, em Deus, em obediência, que desceria sobre eles o Espírito Santo. Foi no momento que o Senhor estava dizendo que enviaria a eles o Espírito Santo, que ali em Atos 2, a gente vê o dia de Pentecostes. Então o Senhor estava preparando aqueles discípulos com poder e autoridade para pregar o Evangelho. E é por isso que vocês me ouvem eu falar muito, e eu vou falar sempre: o que o mundo precisa aí fora, o que o mundo precisa ouvir, já está dentro de você, já está dentro de mim. Eu só preciso falar, eu só preciso levar essas pessoas. Então, o Senhor Jesus, quando ele encontra com os discípulos depois da sua ressurreição, ele prepara, ele comissiona a igreja para pregar o Evangelho. Agora, aquele movimento, ele começa ali na igreja primitiva, esse movimento. E quando a gente fala em voltar ao primeiro amor, a gente sempre tem aquela conotação assim de que a pessoa se esfriou e ela precisa voltar ao primeiro amor. E eu digo que a igreja, ela precisa voltar ao primeiro amor, quando a igreja se levantou para pregar o Evangelho. Então a palavra é: aviva, ó igreja. Aviva, ó igreja. A palavra, o poder e a autoridade foi derramada sobre nós para pregar o Evangelho. Porque do momento que você abre a sua boca e prega o Evangelho, o Espírito Santo, ele age na vida daquela pessoa que você está ministrando. Talvez naquele momento a pessoa nem te dê atenção, mas a semente você lançou, e o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida daquela pessoa. E pregar o Evangelho é tão interessante, porque é assim: quando você recebe uma boa notícia, você está aí sentado, de repente toca o seu celular, uma coisa que você estava esperando. Não que você vá atender celular no meio do culto, tá? Mas vamos dizer que você está esperando algo assim, fora do comum, e de repente você recebe lá que deu tudo certo, você recebeu uma ótima notícia. Você não quer sair na hora e contar para alguém? Você não quer sair dali e compartilhar com alguém essa boa notícia, porque aquela notícia te fez bem, aquela notícia motivou você, deixou seu coração alegre. Você não quer sair dali e compartilhar com alguém? É assim o Evangelho. Boas notícias, porque o Senhor me salvou. Porque um dia eu estava perdido, sem saber para onde ir, e Ele me alcançou. Então eu quero que aqueles que estão ao meu lado, sejam um parente, seja um amigo da faculdade, um amigo do trabalho, eu quero que eles vivam isso também. Isso é pregar o Evangelho, levar as boas novas.
que há um Deus que salva, que cura, que resgata, há um Deus que veio para nos levar para o céu. E você vai dizer para essa pessoa: você não está perdido, você não está perdida. No momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você começa a ter um direcionamento. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós pregamos esse evangelho, nós estamos anunciando literalmente boas notícias. Porque não é apenas divulgar o que está escrito que o Senhor fez sobre Jesus, mas é mostrar o efeito do evangelho em nós, e sermos reconhecidos como aquele povo em Antioquia foi reconhecido. Ali vai um cristão. Porque muitos são reconhecidos assim, ó, aquele é um cristão meia boca. Aquele, sei não. Não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Aleluia. É somente fazer o que a Bíblia diz. Quando anunciamos o evangelho, nós apresentamos Jesus e seus atributos. Vocês estão entendendo que é muito mais do que aquilo que a gente vive no nosso dia a dia? É muito mais e muito simples, e muito mais simples do que nós queremos florear muitas coisas para falar de Deus para a pessoa. É só você apresentar Jesus como Ele é. É só apresentar Jesus como Ele é. É só você sentir Jesus dentro de você, porque o Espírito Santo, quando você entregou a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo fez morada dentro de você. Aleluia, glória a Deus. E nós seremos avivados para ganhar almas. O Senhor vai tirar de você toda a timidez, porque o inimigo, ele faz isso, ele coloca timidez em você, ele coloca medo. Aqui o pastor Marcos deu uma receita aqui logo no início aqui. Até pensei que ele já ia pregar sobre o assunto. Veja quanta riqueza a gente tem para trabalhar nesse assunto. A pessoa olhou para você e falou assim: ah, você está tão feliz hoje. Ah, pronto, já acabou. Eu lanço o evangelho nela. Entrou no elevador, a pessoa: como é que você está? Está bem? Tá? Pronto, eu já lanço o evangelho nela. É falar do amor, é falar daquilo que aconteceu na sua vida. É só, você tem que ter de repente uma teologia para refutar as outras, né, aqueles que questionam. Você tem que se preparar na palavra, tem que se preparar sim, tem que estudar, se tiver oportunidade, estude. Mas não é isso que vai fazer você não pregar o evangelho. Hoje o folheto parece que está caindo de moda você dar um folheto para a pessoa, né? Porque hoje você pode mandar um versículo pelo WhatsApp, você pode disparar para muito mais pessoas. Então é você ter dentro do seu coração o desejo de pregar o evangelho. Lá no Bom Retiro tinha o pastor Aristóteles. Chegou uma época que ele já estava bem avançado de idade, e ele saía de manhã para a rua, e ele não voltava para casa antes de pregar o evangelho para 10 pessoas, a ponto às vezes dos filhos saírem e procurar ele, mas se ele não tinha pregado a palavra ainda para as 10 pessoas, ele não retornava para casa. Propósito, faça um propósito. Eu preciso pregar a palavra o evangelho pelo menos para uma pessoa esse ano. Faça isso. Você vai ver, quando você colocar no seu coração o desejo de falar da palavra do Senhor, o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Então, quando nós anunciamos, né,
a palavra do Senhor, a palavra, nós anunciamos também os atributos de Jesus. Então você vai falar para aquela pessoa que Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, que Ele é o eu sou, né? Quando Paulo vai pregar, e ele aproveita, aquele povo estava olhando, estava lá, eles oravam para um Deus desconhecido, e falou assim: eu sei quem é esse Deus desconhecido que vocês aí têm, esse é o meu Deus, eu sou. Ele é o Messias, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é Deus, Ele é a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade, a videira verdadeira. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Então o papel da igreja é apresentar esse Jesus. O papel da igreja é apresentar aquele que salvou você, aquele que te põe de pé todos os dias. Esse é o poder do evangelho. Segundo ponto, o papel individual de cada cristão. Sabia que tem o seu papel individual? Quando nós saímos daqui, né, você convida uma pessoa para vir para a igreja, e quando ela senta aqui, ela ouve a palavra, o Espírito Santo toca no coração, mas nós temos um papel individual, porque você leva a identidade de Cristo aonde você está. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, Paulo dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para grego. Olha que interessante aqui, Paulo está dizendo assim: pois eu não me envergonho do evangelho. Paulo está dizendo que não sentia intimidado com a imposição que vinha sobre ele, tentando calar ele, tentando fazer ele parar de pregar o evangelho. Você pode ver que quando você começa a ler as cartas de Paulo, você vê que por onde ele entrava, as pessoas tentavam impedir ele de pregar o evangelho. E Paulo está dizendo aqui: pois eu não me envergonho do evangelho. Você não pode se vergonhar de ser crente. Se as pessoas perguntarem algo para você: não, sou crente mesmo, sou crente, vou na igreja, sou ofertante, dizimista, oro, jejuo, leio a palavra, sou crente. Qual a vergonha disso? As pessoas não têm vergonha nada de fazer o que elas fazem de adultério, de tanta coisa errada que fazem no mundo. Elas não têm vergonha de falar. E nós vamos ter vergonha de falar de Jesus, que nós somos cristãos? Olha só, você vê como o inimigo ele age ferozmente na vida do cristão, que muitos têm vergonha de falar que é crente, que é cristão, que vai na igreja. Nós não podemos negar o nosso Jesus, porque no momento que você assim, eu não estou falando da timidez, né? Timidez é algo que você trabalha, você tem o desejo, mas é algo que você vai trabalhando e você vai conseguindo. Mas tem pessoas que literalmente não tem vergonha mesmo, falam assim: não vou falar, não vou falar. Do momento que eu entendi quem era Jesus na minha vida, todo lugar, não, sou pastor, vou falando, e se der oportunidade a gente prega, e já tive oportunidade em muitos lugares, e só o fato de falar que ia na igreja pastor, a pessoa: você pode fazer uma oração aqui? Posso. Eu já falei para vocês aqui, uma vez foi muito marcante, eu entrei num batalhão da polícia, e conversando com se não me engano, chega a cabo, o sargento na época, e ali na meio da conversa, saí: não, eu sou pastor. Você é pastor? Você pode orar por nós? Posso. Ele me levou numa sala, aí começou a vir tenente, capitão, aí eu pensei: aqui mesmo. Lógico, você tem que ter sabedoria, né, discernimento naquela hora, você não vai
abrir sua Bíblia e pregar 1 hora, não. Falei ali 2, 3 minutinhos da palavra, orei, e eu vi corações quebrantados, capitães ali, tenente, chorando, homens fardados. O poder do Evangelho quebra corações, o poder do Evangelho muda mentes, muda famílias, muda nações. O poder do Evangelho. Nós somos chamados para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós temos que ter essa sensibilidade de a qualquer momento o Senhor vai colocar uma pessoa na nossa frente para você pregar o Evangelho, e assim as vidas vão sendo alcançadas. E é por isso que eu falei para vocês no início, quando eu leio nessa pesquisa, eu falei, meu Deus, quantas pessoas perdidas, quantas pessoas indo para o inferno. Então o que Paulo estava dizendo aqui, quando ele fala que eu não me envergonho do Evangelho, ele falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei o que esse Evangelho fez na minha vida. Talvez vocês olhem para mim, e vocês vejam aquele que perseguia a igreja, porque a minha fisionomia eu não posso mudar, mas o Senhor me transformou de dentro para fora. O cristão, ele é transformado de dentro para fora. Então as pessoas olhavam para Paulo e tinham medo dele, porque sabiam quem ele era, quem ele foi, mas quando ele abria a boca dele, o poder de Deus, a autoridade de Deus transformava vidas, a ponto de quando ele era preso, quando Paulo estava preso, em certas ocasiões os soldados tinham que ser trocados, porque Paulo evangelizava todo mundo. Paulo ganhava todo mundo para Jesus. Ele não importava se ele estava preso, se ele estava solto, se ele estava numa sinagoga, se ele estava num palácio, não. Tanto é que quando ele chegava à frente daqueles sacerdotes, dos reis ali, ele pregava no seu testemunho, se defendendo, ele pregava o Evangelho. Então o Evangelho tem que ser pregado a todo momento. Isso é ser transformado de dentro para fora. E é interessante isso. Veja como é uma ação do inimigo, assim. Eu vejo que o espírito do anticristo, ele trabalha, porque não é um assunto que todo mundo gosta de ouvir, quando se trata de evangelização. Não é um assunto que todo mundo gosta de ouvir, porque a nossa carne, ela quer ser satisfeita. A nossa carne, ela quer ser satisfeita, mas o nosso espírito clama para que a gente viva somente a Jesus Cristo, dessa maneira. Então, nós deveríamos agir de uma maneira como se a gente transmitisse para as pessoas aquilo que está fazendo bem para nós. Todos nós temos um papel muito importante no corpo de Deus. Olha só, Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 16, diz assim, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O sal é o que dá o sabor. E o Senhor fala, vocês são o sal da terra. Nós somos aqueles que fomos chamados para levar a palavra, para que as pessoas se sintam confortáveis, valorizadas. Sal da terra. E ele segue, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E ele segue aqui dizendo no 14, vós sois a luz do mundo. Isso é para mim e para você.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha só que interessante: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Veja que o Senhor está dizendo aqui, ó, vocês são luz. A luz foi feita para brilhar, não para ser escondida, porque se você pegar uma candeia e esconder ela, ela não vai brilhar, mas se você colocar ela aqui em cima, ela vai brilhar. Então, o que o Senhor colocou dentro de você, a autoridade que Ele te deu, o poder que Ele te deu para pregar o Evangelho, é luz para aqueles que estão na escuridão. E é interessante que muitas pessoas hoje estão ao nosso lado e estão na escuridão, porque muitas vezes a gente se esconde, a gente esconde a nossa luz. E quando você realmente mostra quem você é, veja bem, quando eu falo de autoridade, eu não estou falando para você impor de qualquer maneira, é usar da palavra do Senhor com sabedoria e pedir para Ele discernimento, porque tem lugares, tem pessoas que você vai falar do Evangelho e você vai precisar falar durante meia hora, 40 minutos ou até mais, e você vai ter tempo para isso, mas vai ter momentos que apenas um abraço e uma palavra vai salvar a pessoa. É discernimento, sabedoria. Então, a palavra diz: não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. O Senhor não te chamou e não trouxe você diante dele e salvou você para você se esconder. Veja o interessante quando você vê ali, começa a ler Atos dos Apóstolos, quanto mais havia perseguição na igreja, mais a igreja crescia, porque aquela pessoa que estava sendo perseguido aqui, quando ele saía dali, ele não se escondia, pelo contrário, ele via uma nova seara, ele via um novo movimento, um lugar novo para ele pregar a palavra de Deus. Então, por onde você vá, até mesmo, eu sempre falo isso, até mesmo o crente, quando sai de férias, há momentos de pregar o Evangelho. E você sabe que é o momento melhor que tem, porque você faz amizade às vezes com várias pessoas quando você viaja, né? A pessoa senta do seu lado ali, ou na praia, ou algum lugar, e começa a conversar do nada, né? Ah, mas tem jeito, uma hora você tem que falar que é crente. E a coisa é tão tranquila, e a conversa é tão tranquila, não tem peso, não tem vergonha. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a agir, o Espírito Santo começa a agir no meio daquela conversa, né? Então, nós somos peças fundamentais dentro da igreja para pregar o Evangelho. Então, cada ponto uma oportunidade, cada encontro uma mensagem. Então, cada ponto que você estiver, uma oportunidade, e cada encontro que você tiver, uma mensagem. Você vai sempre ter uma mensagem. Por isso, leia os Evangelhos. Está aí o plano de leitura. Quando você sair daqui hoje, pegue o seu plano de leitura. Leia os Evangelhos. Você vai ver que você vai ter sempre uma palavra para dar para uma pessoa. Amém? E o terceiro ponto é a recompensa do cristão. Isso aqui é muito interessante quando a gente fala de recompensa, porque tudo que a gente faz para o reino, o Senhor sempre nos recompensa. O nosso coração, ele não é, a gente não
trabalha para o Senhor buscando recompensa, porque a melhor coisa Ele já nos deu, que é a salvação e o direito de morar no céu. Acabou, parou, a nossa recompensa é essa. Mas quando você trabalha no reino, quando você prega o evangelho, quando você fala desse amor do Senhor para outras pessoas, o Senhor te recompensa. Então, nós falamos aqui sobre que nós precisamos entender o papel da igreja, que é pregar o evangelho, o papel de cada cristão individual, e esse terceiro ponto é a recompensa do cristão. Veja bem, o Senhor coloca aquele que prega o evangelho como sábio. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Então, veja que a recompensa do cristão, o Senhor te coloca como uma pessoa sábia, porque você prega o evangelho. Ô Mário, coloca na tela para mim aí, 1 Coríntios 9:25. Aqueles que ganham alma, aqueles que pregam o evangelho, ele tem uma coroa incorruptível. Olha lá, todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Aleluia. Aqui está relacionando com uma pessoa que faz, né, tem uma competição, então ele vai ganhar uma medalha, ele vai ganhar uma coroa, então ele se desgasta e ele ganha aquele prêmio, e muitas vezes aquele prêmio há muito tempo já foi esquecido. Mas aquele que ganha almas, aquele que trabalha para o Senhor, ele tem uma coroa que não é perecível, que não vai se perder, não vai perder o seu valor, porque ela é eterna. Essa é a recompensa daqueles que ganham alma. Aleluia. Ele é coroado com a coroa da vida. Põe aí Tiago 1:12. Tiago 1:12. Tiago 1:12. Para aqueles que pacientemente suportam provações e testes. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação. E muitas vezes, quando você coloca um propósito de pregar o evangelho, você vai passar por provações. Mas o Senhor diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos recompensa. Outra recompensa, coloca aí, primeira carta de Pedro, do capítulo 5, versículo 2-4, a coroa da glória, para aqueles que cuidam fielmente do rebanho. 1 Pedro 5, 2, olha lá, ó. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Por isso que eu falei da arrogância aqui, é com muito amor e carinho. Mas como exemplos para o rebanho. O 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia. Tudo isso é para aqueles que pregam o evangelho, que seguem o caminho que o Senhor nos deu. A função, a comissão de pregar o evangelho. 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8.
Ele nos dá a coroa da justiça para aqueles que amam a sua vinda. Porque aqueles que pregam o Evangelho, eles pregam o Evangelho porque amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4:8, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. E Ele nos dá também a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20, para todos aqueles que são fiéis ganhadores de almas, a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? 20, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aleluia, glória a Deus. Então, o que nós podemos entender? Cada membro da nossa igreja, mais um discípulo, porque você vai formar um discípulo. O Senhor vai colocar uma pessoa diante de você, que você vai falar de Jesus e vai discipular essa pessoa. Você está disposto a isso? Não fale por emoção, mas peça para que Deus fale ao seu coração. Fale ao seu coração. Olha só, o tempo está curto, Jesus está voltando, não tem mais tempo. Por isso que eu tenho falado, né? Já falei, acho uns 2 anos que eu falei isso, que acabou as férias da igreja. Não estou falando férias de você pegar um tempo para descansar, não é isso. Acabou as férias da igreja. A igreja tem que pregar o Evangelho. É tempo de saquear o inferno. É tempo de deixar o inimigo doido. Porque eu vejo o inimigo hoje muito tranquilo. Chamou atenção, no dia 31 nós tivemos o nosso culto da virada aqui, e eu estava ali na porta, e estava tendo o evento que todos sabem aqui, né, na esquina aqui, né, e eu falava, meu Deus, como as pessoas estão perdidas, porque fazer aqui é uma igreja, a gente está falando da palavra de Deus, falando do Evangelho, a gente estava esperando os irmãos, e fazia fila, ficava trânsito aqui, ó, os carros paravam, tudo aqui, ó, ficava aquele trânsito, tudo parado, só homem descendo, os carros tudo parando aqui, eles descendo aqui, falei, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. E a gente, tantas pessoas perdidas, indo para o inferno. E aí foi muito claro, quando eu vi essa cena, desse tema nosso, que o Senhor nos deu nesse ano, lançar a rede. É tempo de lançar a rede, é tempo de ministrar a palavra do Senhor, é tempo de tirar as pessoas desse mundo tenebroso, e trazer para a luz, que é Cristo Jesus. Porque eu sempre tenho esse exemplo dentro de mim, que quando a gente vê essas pessoas drogadas na rua, pessoas sendo mortas porque estavam roubando nesses eventos, podia ser eu, podia ser você. Você está indo para o inferno, mas o Senhor te resgatou, e o Senhor colocou dentro de você
uma função e te deu uma missão: pregar o Evangelho, falar boas novas. Pessoas estão perdidas indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo como igreja? Esse papel não é só do pastor. Esse papel não é só do grupo do evangelismo. Esse papel não é só dos missionários. Esse papel é de toda a igreja. E nós seremos cobrados por isso. O que você tem feito com a palavra de Deus? O que as pessoas, os seus familiares, seus amigos de trabalho, seus amigos socialmente falando, o que eles estão ouvindo de você? O que está saindo da sua boca? Eu penso muito nisso. Quando eu estou conversando com alguém, conversando com alguns amigos que não são cristãos, eu penso muito nisso. O que eu vou falar, como eu vou agir. Porque não é tempo, não há mais tempo. Ou nós escolhemos andar com Cristo, ou nós vamos perecer. Ou nós somos de Cristo, ou nós vamos perecer. É interessante, eu falei aqui, acho que foi no culto da virada, que muitas vezes a gente fala que o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Sim, Ele nos dá o livre-arbítrio. Você tem escolhas, você pode escolher. Mas eu entendo, Pastor Douglas, que do momento que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu tenho que seguir esta palavra. Porque a minha carne, ela vai pedir e desejar todos os dias para que eu ande totalmente fora dessa palavra. Mas o meu espírito vai clamar dentro de mim, vai deixar a minha cabeça, para que eu cumpra o que está nessa palavra. Então nós temos uma responsabilidade: pregar o Evangelho. Foi o que eu disse. Talvez não é uma mensagem que todos gostam de ouvir, mas é uma mensagem necessária para a igreja. É uma mensagem que traz vida para a igreja. Então o que eu posso dizer essa manhã: aviva, ó igreja do Senhor, despertem. E a minha oração, como já estava sendo, e eu vou intensificar essa oração, para que o Senhor coloque pessoas diante de você, para que você seja usada para pregar a palavra do Senhor. Então, esse é o tempo e esta é a hora, e eu estou concluindo a palavra. Jesus está voltando e Ele conta com a sua igreja. Veja bem, é algo meio doido a gente falar: Deus não precisa de mim, porque se Ele quiser ganhar uma pessoa, uma nação, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele fala até através das pedras, Ele fala. Mas o Senhor conta comigo e com você, porque se Ele nos chamou para estar aqui, é porque Ele conta com cada um de nós. Então esse é o tempo de pregar o Evangelho. Jesus está voltando e Ele conta com a sua igreja. O Senhor colocará cada um de nós, essa frase eu coloquei bem para encerrar aqui. O Senhor colocará cada um de nós em lugares estratégicos e enviará as pessoas até você para receber as boas novas. Então não esqueça, cada membro mais um discípulo, e que você chegue ao final desse ano dizendo assim: pelo menos para uma pessoa eu preguei o Evangelho. Pelo menos para uma pessoa eu preguei o Evangelho. Porque as pessoas estão carentes. Você sabe qual é o nosso engano? Muitas vezes é achar que a pessoa que está ao nosso lado, as pessoas que a gente está no dia a dia,
elas vão te rejeitar por você falar de Jesus. Você sabia que tem muitas pessoas que estão à sua volta, esperando você falar de Jesus para ela? Você sabia disso? Que tem pessoas ao seu lado, há muito tempo, esperando você falar de Jesus para ela. Sabia disso? Mas muitas vezes, nós achamos que a pessoa não vai aceitar a palavra. Nós achamos que a pessoa vai começar a achar que você é chato. E por isso nós não falamos da palavra do Senhor. Mas no momento que você abrir a sua boca, com muito carinho, com muito amor, com muita humildade, você vai ver o que Deus vai fazer. E o primeiro passo que eu incentivo a você, se você, do tempo que a gente vai pregando e de repente vem uma pessoa na sua mente, comece a orar por essa pessoa, coloque o nome dela em oração todos os dias. Se for preciso, jejue por essas pessoas. Fala: Senhor, eu estou jejuando para que essas pessoas aqui, ou essa pessoa aqui, ouva a sua palavra, escute a sua palavra, ouça a sua palavra. Que o Senhor me dê condições de falar da palavra para essa pessoa. Coloque ela em oração, e em nome de Jesus, se essa pessoa não for para uma igreja perto da casa dela, que talvez ela more longe, ela vai estar aqui do seu lado ouvindo a palavra. Eu creio nisso. E a nossa igreja, agora nós vamos entrar em oração. Todo culto de oração nós vamos orar por isso. Durante o ano nós temos 2 períodos de jejum e oração de 21 dias. Um dos motivos vai ser a respeito disso. Nós vamos ganhar almas. Nós vamos ganhar almas. O nome do Senhor será glorificado. Amém? Aleluia. E eu não sei se hoje aqui em nosso meio tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez alguém que esteja me vendo agora pela internet. Talvez esse evangelho já tenha entrado dentro do seu coração, mas você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus. Assim como eu disse no início, mais de 2 bilhões de pessoas se dizem cristãs, mas o verdadeiro cristão é aquele que caminha com Jesus, não que tem o título de cristão. Porque ter o título de cristão, de evangélico, e chegou um período que ser evangélico virou status. Não, o Senhor está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que seguem a sua palavra e vivem a sua palavra. Então eu não sei se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus e deseja fazer isso. Faça um sinal, quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Entregar a vida ao Senhor Jesus é morar no céu, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Você que está em casa me escutando, me ouvindo, escreva no chat aí: eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Aleluia. E eu creio que não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor, o Senhor vai resgatar muitas vidas. Aviva, ó igreja. Aviva, ó igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por cada palavra, Senhor Deus, ministrada no ano de 2025 nesse púlpito. Obrigado por cada vida usada, Senhor Deus, em cada ministério da nossa igreja, Senhor Deus. E que esse ano que se inicia, Pai, possamos cumprir, Senhor Deus,
aquilo que o Senhor nos deu como missão, que é pregar o Evangelho. Senhor, cada membro da nossa igreja, Senhor, terá um discípulo. Cada membro da nossa igreja, Senhor, irá ministrar a palavra para uma pessoa, Senhor. E eu agora nesse momento, Senhor Deus, eu repreendo, Senhor, toda a frieza, repreendo toda a timidez, Senhor Deus. Pai, que a nossa igreja seja avivada, Senhor Deus, e que cada um de nós possa pregar o Evangelho, assim como o Senhor tem mandado, Senhor. Pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Por isso, nessa manhã nós Te louvamos e nós Te adoramos, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus.